Real Madrid começou voando, mas o Barcelona fez uma virada histórica que você vai entender agora com a gente por que aconteceu. Real Madrid começou muito bem, abriu 2-0, Mbappé voando. Aí você pode pensar, bom, clássico é do time merengue. Do outro lado, tem um Barcelona muito forte, muito preparado, fez minutos históricos, né, Vincenzo? Tá aqui comigo para analisar esse El Clássico que mostrou aí um Barcelona que, sim, cara, não tem muito o que dizer, né? O que o Barcelona fez foi inacreditável. Não, inacreditável, assim. E falar que foram 25 minutos históricos, né, dos 19 que sai o gol do Eric Garcia até os 45, quando o Rafinha vai fazer o quarto, não é exagerar, não é tentar aumentar, não é, tá? Não é, foram 25 minutos extraordinários, foi o Real Madrid que sai na frente, explorando as costas da defesa do Barcelona, explorando essa transição com o Vinícius e com o Mbappé como esses dois jogadores um pouco mais à frente para receber essas bolas que eram viradas, mas em nenhum momento o Real Madrid teve confortável. E esse desconforto apareceu e ficou muito aparente ao longo de todo o primeiro tempo, né? Aqui a gente vai falar só desse momento de pressão do Barcelona, porque assim, resolve o jogo ali. Resolve o jogo em 25 minutos, faz 4 gols em 25 minutos nesse Clássico, que é a 4ª vitória no Clássico do Barcelona nessa temporada. E assim, para trazer um aspecto talvez psicológico, tá? É impressionante como no começo do jogo o Real tem calma para virar a bola, calma para manter posse de bola em combinação curta, calma para tentar encontrar a melhor maneira de lançar longo. E no final do primeiro tempo, você vê que os caras só queriam se livrar da bola. E nem isso eles conseguiam às vezes, né? Então, assim, era impressionante como o Barcelona conseguiu amarrar o Real Madrid. E deu a impressão, no primeiro gol, quando sai o primeiro gol, os jogadores do Real parece que sentiram de fato. Completamente. Ali se olhava e via que o time estava assustado, né? Como é que você não sente? Você tem, 11 caras vindo pra cima de você, você tá com a bola dominada na última linha. Como é que você não vai sentir? Como é que você não vai ficar nervoso, né? Assim, jogadores de alto nível, beleza, mas a pressão e o sistema do Flick proporcionam com que isso seja muito diferente. Então acho que a gente pode começar a explicar, dado esse pressuposto de que o Barcelona cada vez mais consegue fazer o time adversário ficar cada vez mais nervoso, cada vez menos seguro nas jogadas que ele tenta. E é incrível como isso acontece, né, Vincenzo? Exato. Contra o Real Madrid, que talvez um dos melhores times da temporada, talvez o melhor, o time a ser batido, né, da temporada passada para essa. E o que acontece aqui é extraordinário, tá? Posso soltar aqui para nossa análise começar? Vamos lá. Primeiro lance, tá? Só para exemplificar como Vinícius e Mbappé combinavam para gerar a transição ao Real Madrid. Aqui o Vinícius está bem baixo na jogada, o Real Madrid rouba essa bola, ele encontra a linha de passe com o Mbappé que devolve. E aí o Vinícius vai conseguir sair pelo lado esquerdo em vantagem e sofrer uma falta. É um exemplo de uma combinação simples, é verdade? Uma tabela normal entre o ponta e o centroavante que gera avanço ao time do Real Madrid. O que tentava fazer esse time do Ancelotti? E esse é o lance do primeiro gol, né? O lance que gera o pênalti, que gera o primeiro gol do Real Madrid. A falta é batida e é virada para o outro lado. A virada por quê? Porque o Barcelona aglomera jogadores de pressão dentro de um momento do campo, dentro de um lado do campo, no lado da bola normalmente. Quando a virada acontecia, o jogador tinha mais espaço. E aí tinha uma linha com 4 jogadores, Vinícius por aqui, Mbappé, Bellingham e também o Arda Güler, né, pelo outro lado, para espaçar essa linha, para atacar as costas do zagueiro, para fazer com que o Barcelona tivesse que correr para trás e abrir esse espaço entre as duas linhas, de meio campo de pressão e da zaga para tentar nessa recuperação, né? Aqui o Bellingham e o Mbappé fazem um movimento de atacar as costas da marcação, o Cubarsí vai errar no lance, ela sobra com o Mbappé que é derrubado pelo Chesney. Então é assim que o Real Madrid estava conseguindo sair. A gente pode até seguir porque tem mais exemplos disso, né? E esse foi o clássico que o Mbappé não ficou tão impedido assim quanto naquele primeiro, né? É verdade. É que 40 impedimentos lá. Aqui de novo, ó, o Vinícius pelo lado esquerdo, Bellingham, Mbappé e o Arda Güler, né? De novo, os dois jogadores, o Bellingham tá até virado para fazer essa corrida, os dois jogadores para atacar as costas, esse tipo né? de corrida, né? Espetacular, exatamente, né, cara? Exatamente. E assim, a gente tá falando do Real Madrid, que nesse começo de jogo foi muito bem, né? Explorando essa linha alta do Barcelona. O Mbappé que foi histórico, né? Primeiro jogador a marcar um hat-trick no El Clássico, a sair derrotado, né? Então, mesmo ele fazendo um jogo histórico, acabou que não deu certo muito pela força do Barcelona. Né? E assim, um cara que se acostumou a jogar contra esse esquema, que é o segundo gol do Real Madrid, né? Como mencionei, a saída pelo Vinícius pelo lado do campo, o Mbappé ataca as costas da marcação, o Vinícius vai conseguir dar o passe nas costas, o Mbappé sai de frente com o goleiro, né? E claro, o Mbappé, a característica dele é essa, é atacar as costas da marcação, é um jogador absurdamente rápido, é um jogador que frente a frente com o goleiro erra pouquíssimo, então ele ia fazer os gols dessa maneira. E aí, como é que você pensa, e olha no que é genial o Hansi Flick, né? Como é que eu vou anular um Mbappé? Eu vou chegar e vou falar pro meu zagueiro, ó, corre para trás,
mas tenta antecipar ele para antecipar a corrida e não deixar com que ele saia de frente. Ou você pede para o zagueiro dar 3 passos para frente e gerar a linha de impedimento para quando o Mbappé partir, ele tá marcado pelo impedimento, não pelo zagueiro, que é logicamente mais devagar que ele, né? E outra coisa, como é que eu faço para parar um Real Madrid que conseguia transicionar e atacar as minhas costas? Eu pressiono. Eu vou inibir o Real Madrid de conseguir sair jogando, de conseguir manter a posse da bola. E aqui é o lance que gera o escanteio, aí tem a batida do escanteio, o Gerard Martin bate de fora da área para uma defesa do Courtois, no escanteio seguinte o Eric Garcia faz o primeiro gol do Barcelona, né? Então é o lance que gera a cadeia de escanteios que gera o gol do Barcelona, tá? Mas é um 6 contra 4 do lado da bola. Você pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6 com o Rafinha, jogadores do Barcelona, com o condutor da bola, o Arda Güler, 2, 3, 4 jogadores do Real Madrid do lado da bola. Que você gerar opção que ele tem aqui? né? De fato, é o melhor jeito para você inibir o adversário de conseguir sair jogando. Exato. Que opção que o Arda Güler tem aqui? Nenhuma. Ele tem o passe para trás. Até pode voltar para trás, mas até isso aconteceu, o Rafinha já chegou, né? Exato, ele deu o passe para trás. E o passe foi errado. O Rafinha rouba e aí gera toda a cadeia de lances que vai gerar o primeiro gol do Barcelona, né? Sequência de bola parada. Então o primeiro gol sai de uma pressão bem feita do Barcelona no campo de ataque, que é absurdamente interessante. Olha onde o Vinícius tinha que buscar, né? Mostramos agora anteriormente onde o Vinícius estava conseguindo dominar, como o Real Madrid estava conseguindo atacar as costas. O Mbappé está na intermediária defensiva, o Vinícius ainda mais para trás. E aí o Fran Garcia vai tentar dar esse lançamento, ele dá para ninguém. O Barcelona consegue retomar a bola nesse lance aqui. Até o Calçado na transmissão destaca exatamente isso nesse momento. Os dois muito baixos, o que era diferente do que gerou os gols para o Real Madrid no começo da partida, né? E aí, com essa virada de momentum, é interessante, o Barcelona ganha em qualidade, o Barcelona ganha em posição cada vez mais, né? Aqui, de novo, ocorre a virada lá pro outro lado, o Arda Güler vai dominar e vai tentar o passe pro Mbappé, que ataca a última linha. Na teoria, excelente, o Mbappé vai sair frente a frente com o goleiro, na prática ele tá impedido. Então, assim, é uma combinação... É a melhor marcação possível para o Mbappé. Né? Exatamente, é uma combinação de pressão muito bem feita e muito coordenada, com superioridade numérica, com uma linha alta muito bem feita e muito coordenada, que gera impedimento. Cara, o adversário não tem pra onde ir. Não, perfeito. E assim, é bizarro porque é um risco altíssimo, né, cara? Exatamente. Você pega momentos que essa linha dá errado, isso acontece. Mas são pouquíssimos momentos porque é muito bem treinada, é isso que chama atenção, cara. Como é tão bem feito, né? Exato. E é uma linha muito alta, olha onde tá o meio campo, cara. Exatamente. Onde tá a linha. É bizarro isso. Você tem 30, 40 metros lá até chegar na tua área. Exato. Enfim, é muita coisa, cara. É muita coisa. E aí que é interessante, né? Se o Barcelona tivesse um jogo só pautado na pressão e na linha alta de impedimento, ok. Já seria excelente. Mas sabe jogar também. E aqui é um exemplo muito claro da estrutura do Barcelona. 3 zagueiros, 2 meio-campistas, uma linha com 5 jogadores mais à frente. Real Madrid marcando no 5-3-2 também, baseado na estrutura do Barcelona. Linha de 5 para não ter superioridade ao Barcelona na última linha, linha de 3 para não ter superioridade ao Barcelona no meio-campo. E aí a superioridade fica aqui. Nem por isso a bola só circula pelos 3 defensores do Barcelona. Ela segue. Por que o Barcelona consegue, mesmo em igualdade numérica, fazer com que a bola fique no seu pé e que isso gere vantagens? Movimentação. Aqui é um exemplo, tá? O Rafinha, ponta esquerda, na teoria, tá pela direita. O Yamal, ponta direita, na teoria, tá pelo lado esquerdo. Aqui o Pedri, primeiro volante, na teoria, tá atacando a última linha. Você tem o Olmo, que é um meia clássico, um camisa 10, como o segundo volante aqui também. Então os jogadores se movimentam muito. É uma base posicional, mas ela não é posicionada. Ela é posicional na função. Mas todos os jogadores de frente conseguem fazer todas as posições no campo. E aí você gera imprevisibilidade, né? Então, mesmo na igualdade numérica, o marcador sabe que, beleza, tô no 1 contra 1 aqui, o que já é ruim, tá? Tô no 1 contra 1 aqui, mas beleza, vou marcar esse cara. Só que esse cara vai sair da minha zona. E aí vai vir outro. Só que esse eu não sei como marcar, entende? É muito imprevisível como o Barcelona fica com a bola. Então já é excelente porque pressiona muito bem, já é excelente porque tem essa linha de impedimento ímpar, assim, talvez, na história do futebol, vamos colocar dessa maneira. É algo histórico. É histórico. Esse time do Barcelona é completamente histórico. E aí joga quando tem a bola. Quando tem a bola, consegue jogar, consegue propor, consegue ter alternativa. É muito completo. E chama muita atenção. Isso mesmo que você falou. Eu ia falar agora, porque eu bati o olho aqui e vi o camisa 11 aqui, pois né? É. E o Rafinha, de fato, ele é ponta esquerda, o interno pela esquerda, e o Yamal tá ali por dentro. Cara, essa troca de posições é talvez a cereja do bolo desse time do Barcelona, porque Sim. Você pega jogadores do outro lado ali do Real Madrid que são do mais alto nível. Mas, por exemplo, vamos citar aqui o Bellingham, né? O Bellingham não é um jogador
de marcação, né? Então, assim, é muito confuso para quem tá marcando quando tem essa troca de posição o tempo inteiro, cara. Exatamente. E você consegue ganhar muito com isso, porque você ganha momentos em que você tá livre ali no campo, nesse tipo de troca e confunde completamente seu adversário. E assim, é fantástico. o mínimo, a gente vai falar do gol do Yamal, tá? Mas o mínimo de espaço para esses caras é um latifúndio. O Yamal bate pressionado no gol que ele faz, mas com um pouquinho de espaço. E aí ele coloca a bola na parede da rede, não tem o que fazer, né? Aí esse lance que vai passar na sua tela também, o próximo frame, é 30 segundos antes do gol do Lamine Yamal. Todo mundo num contra um. O Yamal tá marcando pelo lado direito, aqui você tem o Dani Olmo marcando o Dani Ceballos, aqui o Pedri na marcação também, a marcação muito em cima, 1 contra 1, e aqui, olha o Lucas Vazquez, ele tá de frente para a jogada, ele é pressionado, ele vira de costas para a jogada, ele fica na bandeirinha de escanteio do time dele e ele tem que dar um bago de costas para a jogada para frente. Isso obviamente vai ficar com o Barcelona. E só um detalhe que chama atenção, né? Esse tipo de marcação sufoca tanto que o cara, talvez o elo fraco do Real Madrid, seja o Lucas Vazquez. Sim. Ele erra aqui nesse gol e erra também no quarto, né? Erra também, exatamente. Ele acaba não dominando a bola, porque os companheiros e ele estão o tempo inteiro pressionados, desconfortáveis, e daí você consegue gerar o desconforto e os jogadores que têm a tendência maior a errar, né? O ponto fraco ali do time, acaba errando, né? Porque não tem o que fazer. Exatamente, quando você está cada vez mais pressionado, quando você encontra situações o suficiente que você está propenso a errar, você vai errar. E aqui erraram, né? O Bellingham e, na verdade, até o Ceballos que está por aqui com o Mbappé. Os dois trombam, o Pedri consegue dominar essa bola. E olha como tá alta a linha do Barcelona também, né? De novo, né? Mais uma vez alta. Os dois trombam, o Pedri consegue roubar essa bola, ele vai dar um lançamento para um Rafinha com muito espaço. Muito espaço. E o Rafinha é letal, né? É impressionante como o Rafinha tem sido um cara eficiente na fase terminal da jogada, na finalização da jogada. Então, de novo, né? Falei no começo do vídeo, falo de novo. É um Barcelona que pressiona até o time adversário entregar. Até o time adversário errar. E aí, quanto mais os caras são pressionados, mais os caras estão propensos a errar. Como errou o Lucas Vazquez aqui nesse lance com o Rafinha. Em que ele não tá... Até o Real Madrid tem jogadores para jogar. Não tá tão pressionado assim. Mas aí o passe é no pé direito dele, ele vai dominar a bola passa por ele, e aí o Rafinha consegue no físico, na qualidade, na explosão física, ganhar essa bola. E aquela questão do momento também que você fala, né? É momento. Às vezes o cara tem um momento de desconfiança, tá desconfortável no jogo, ele acaba não conseguindo dominar um domínio besta, né? É aquele domínio tranquilo que ele já tá olhando o movimento a seguir, né? Esse nível de futebol, pra esse nível de futebol, exatamente. Infantil, o erro do Lucas Vazquez. E assim, você pensa, né? O cara treinou a vida inteira para estar naquele momento ali. E ele erra, ele erra. Por quê? Porque nesse jogo, ele está cada vez menos seguro do que ele vai fazer. No começo do jogo, o Real Madrid começa bem, faz 2 gols, consegue associar curto, consegue encontrar boas jogadas longas. A partir do momento em que o Barcelona entra nessa espiral, a partir do momento em que o Barcelona entra nesse momento, nesse domínio de jogo, ele faz os caras passarem a errar ainda mais, né? E aí até para trazer um exemplo, a gente até gosta de trazer aqui exemplos do basquete, né? O Golden State Warriors, do Steve Kerr, né, com a história, com Stephen Curry, enfim. O terceiro quarto do Warriors normalmente era o quarto mais forte. E era um quarto que os caras tinham uma run, uma sequência de 20-0, 25-3, 30-10, né? É uma espiral, é o momentum, é o domínio. E aí quando as coisas vão cada vez mais dando certo, quando esse Barcelona cada vez mais consegue roubar a bola em cima, quando esse Barcelona cada vez mais consegue empurrar o adversário para trás e limitar a escapada com a linha de impedimento alta, cada vez mais o Barcelona entra no jogo e aí fica muito difícil de sair. O Real Madrid não conseguiu sair, precisou do intervalo para aí conseguir voltar a jogar. E assim, dominado também no segundo tempo. Tá? O jogo poderia ter sido 5-3 com o golaço do Fermin que foi anulado, enfim. Contra a Internazionale, a Inter só consegue sair porque o Inzaghi faz mudanças muito inteligentes no meio-campo e consegue aproximar o Dumfries do Gerard Martin, que estava muito bem no jogo. E porque a Inter também é um time bem mais físico que o Real Madrid, bem mais físico, mas assim, não é que a Inter estava transicionando, não é que a Inter estava conseguindo contra-atacar, não estava. Não estava. Ela só conseguiu controlar o momentum, controlar a imposição. O Real Madrid não conseguiu em nenhum momento nesse primeiro tempo. Então assim, 25 minutos históricos. E 25 minutos que são um sinal muito claro de que esse Barcelona, apesar de não ter conquistado a Champions League nessa temporada, vem muito forte para a próxima, com um trabalho cada vez melhor, com o Rafinha cada vez melhor, com o Yamal cada vez melhor. Tem 17 anos o Yamal, tem 17 anos. Com o Pedri, assim, se você me fala que Pedri, Yamal e Rafinha são os 3 melhores jogadores do mundo eleitos hoje, eu concordo 100%. Você pode assinar, né? Dá para assinar com tranquilidade. O Toni Kroos falou do tranquilidade. Pedro esses dias, né? Exato. É um jogador fantástico. Assim, é um time que é muito bom,
E nem precisava o Toni Kroos falar, tá? Não precisava, não precisava. Mas assim, é muito bem treinado e é muito completo, né? Consegue pressionar, tem uma linha alta para inibir a saída nas costas, tem qualidade para jogar quando a bola tá no pé, um time posicional, mas que muda muito de posição e tem muita interação entre os jogadores. Talvez seja o mais próximo que a gente está vendo de um time inteiramente completo, assim. Beleza, não tá na final da Champions, verdade. Detalhe, né? Detalhe, no limite. Um jogo de altíssimo nível. Mas o trabalho do Flick é inacreditavelmente bom. Assim, Só para deixar uma curiosidade, né? A gente estava brincando aqui sobre as curiosidades desse El Clássico, Algumas, foi histórico, é né? Algumas curiosidades. Sim. Esse foi o primeiro El Clássico que um time abre 2-0 no primeiro tempo e chega no intervalo perdendo. E não estava só perdendo, né? Tomou 4. Tomou 4. 4-2 antes do intervalo. Pois é. Esse é o tamanho desse Barcelona histórico, esse é o clássico histórico. E agora o Barcelona está com as duas mãos na taça, né? E tão espetacular quanto esse jogo, Vitinhanzo, é a sua inscrição. É verdade. Pra apoiar aqui o nosso projeto, para nos ajudar, nos dar aquela força, para ajudar esse conteúdo a chegar a cada vez mais pessoas. Você pode hypar esse vídeo, viu? Nos ajuda aí, você curte esse tipo de análise. Infelizmente, a gente não pode trazer as imagens, os vídeos aqui, por conta dos direitos, é claro, mas a gente traz o print, traz a nossa análise aqui também, bem embasada, um conteúdo bem legal para você. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, que é muito importante. Lembrando que este é um conteúdo oferecido pela Prometrics, o Centro de Inteligência do Futebol. Abraço e até o próximo vídeo.